Marina, uma mulher de 56 anos, sentada em um bar de seu bairro, quando se depara com a figura de seu ex-namorado, que a abandonou há 10 anos. Um turbilhão de emoções toma conta de seu corpo, revivendo diante de seus olhos os traumas do seu passado. Seus 11 anos, quando foi abusada sexualmente, a morte de sua mãe aos 13, sua gravidez precoce aos 14, seus 39 anos, quando descobriu ter sido traída por seu até então namorado, que a infectou com HIV e depois a abandonou. Dias depois, sua visão começa a se borrar, até que, 2 meses depois, passou a enxergar apenas vultos. Ela estava cega. A primeira pergunta que nos fazemos é: o que é somatização? A somatização é um fenômeno psíquico onde o sujeito reage de forma disfuncional a alguma sobrecarga emocional conflituosa. Ou seja, o estado emocional desequilibrado dessa pessoa resulta em reações fisiológicas que podem tanto se manifestar como dores e doenças físicas, como uma ansiedade elevada relacionada a seus pensamentos. No DSM-5, essa característica se mostra como principal dentro do grupo de transtornos de sintomas somáticos, antigamente associado à hipocondria. O fator primário que une todos os transtornos que vamos falar a seguir são as incidências de sintomas físicos sem a presença de uma causa médica diagnosticada, que causa um sofrimento e um prejuízo significativo na vida do paciente. Uma pesquisa publicada pela Nature em 2020 avalia a incidência desse transtorno dentro da população alemã. Eles usaram o inventário de queixas subjetivas de Ginsen, que é uma ferramenta que avalia em uma escala de 0 a 4 a intensidade do sofrimento de sintomas físicos relatados pelos pacientes em 4 grandes grupos: os sintomas cardiovasculares, gastrointestinais, músculo-esquelético e a exaustão física. Como vocês podem ver nesse gráfico, mesmo em um intervalo de tempo de quase 40 anos, existe uma incidência muito maior de relatos femininos do que masculinos. Dentro do DSM, se acredita que isso aconteça pela maior facilidade desse primeiro grupo em relatar alterações em seu próprio corpo, o que também justifica a hipótese de maior prevalência em mulheres. Ainda no DSM, se acredita que a população adulta oscile entre 5 e 7%, com maior incidência de casos dentro do sistema de saúde primária, e muito provavelmente com uma taxa subnotificada devido à complexidade do diagnóstico. Dentro do grupo transtorno de sintomas somáticos, a expressão desses sintomas pode ser representada por 3 dos seus transtornos com maior incidência. Pacientes diagnosticados com transtorno de ansiedade e doença manifestam uma preocupação crônica e um temor constante de contrair ou desenvolver uma doença grave. E essa preocupação excessiva alcança um grau que compromete a sua capacidade de funcionar em contextos sociais e profissionais, ao mesmo tempo em que lhes causa sofrimento psicológico significativo. Os pacientes podem ou não apresentar sintomas físicos, mas, caso os tenham, sua apreensão principal frequentemente reside nas possíveis implicações dos sintomas em questão, em detrimento dos próprios sintomas. Por exemplo, no caso de desconforto estomacal, o que mais angustia esses sujeitos é a preocupação de que isso possa ser indicativo de uma condição grave, como câncer. O diagnóstico dessa condição é estabelecido quando essas preocupações e sintomas, se presentes, persistem por um período mínimo de mais de 6 meses, mesmo após uma avaliação médica minuciosa que tenha excluído qualquer patologia médica grave subjacente. O transtorno conversivo, também chamado de transtorno de sintomas neurológico-funcionais, é reconhecido pela presença de sintomas neuropatológicos, mas sem uma causa fisiológica identificável. Seus sintomas podem abranger desde fraqueza até movimentos anormais, dificuldade de fala ou anomalias sensoriais. Eles geralmente se desenvolvem em resposta a estressores emocionais e psicológicos. Em muitos cenários, o transtorno conversivo é diagnosticado por exclusão após testes e investigações detalhadas que não resultaram em um diagnóstico conclusivo. As pesquisas também sugerem que a sua origem pode estar associada a irregularidades em áreas cerebrais relacionadas a emoções e autorregulação, envolvendo áreas específicas como a amígdala e o córtex pré-frontal.
Já os transtornos relacionados especificados e não especificados são categorias que abrigam casos que não atendem a todos os critérios para um transtorno mental específico do DSM-5, mas que, no entanto, são associados a sofrimentos significativos ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes da vida desse indivíduo. No contexto dos transtornos somáticos, essas categorias podem incluir casos em que os sintomas somáticos estão presentes, mas não são acompanhados pelos pensamentos, sentimentos ou comportamentos excessivos necessários para o diagnóstico do transtorno. O diagnóstico dos transtornos de sintomas somáticos é feito conforme os critérios estabelecidos nos grupos de transtornos do DSM-5. Cerca de 75% das pessoas que preenchem esses critérios são diagnosticadas com transtornos de sintomas somáticos e 25% dos hipocondríacos apresentam níveis elevados de ansiedade relacionados à saúde na ausência de sintomas físicos, o que se encaixa no diagnóstico atual de transtorno de ansiedade de doença. O diagnóstico de um paciente pode sofrer uma influência significativa dependendo do contexto em que é realizada a avaliação, bem como dos sintomas que se destacam durante o relato desse paciente. Assim, é frequente que os pacientes que manifestam uma variedade de sintomas recebam diferentes diagnósticos, dependendo das circunstâncias. Mas é importante notar que os indivíduos que apresentam esses sintomas, muitas vezes, podem se encaixar em outros grupos de transtornos, como ansiedade, depressão ou até transtorno de estresse pós-traumático. O tratamento desse transtorno geralmente envolve a construção de uma relação terapêutica sólida, de confiança e empática entre o médico e o paciente. Abordagens terapêuticas eficazes podem incluir terapias de base comportamental ou psicodinâmica, e cabe ao psicólogo auxiliar o paciente a localizar os seus estressores e compreender seus pensamentos, com o objetivo de tornar possível a sua flexibilização e, com o tempo, acabar com os sintomas. No caso de Marina, diagnosticada com transtorno conversivo, foram utilizados para seu tratamento a combinação de medicamento com sugestão hipnótica e acompanhamento psicológico. Em algumas sessões, os pesquisadores relatam um retorno da visão da paciente e durante o ano em que ela foi acompanhada pela equipe, não houveram sinais de retorno dos antigos sintomas.